Olá, navegantes e tripulantes da Arca, vocês viram aí o desenho de capa para esse vídeo, né? Esse é o desenho que eu fiz para a nossa turma de mecatrônica. Hoje é sábado, dia 2 de agosto de 2025, aniversário de 79 anos do meu pai. Meu pai que também foi um técnico mecânico industrial, especializado em teares, indústria têxtil, né? E que muito me inspirou nessa visão técnica a respeito de desenhos, de cálculos, né? Desde muito criança eu via o material do meu pai e já tinha algum interesse por isso. Não exatamente como meu pai sonhou para mim, né? Não foi para seguir nessa área de engenharia propriamente dita, mas toda a parte metafísica por trás disso, né? E eu estive lá no Alberto Feres, a ETEC, onde eu fiz o curso de mecatrônica em 2005, 20 anos atrás. Encontrei lá dois professores daquela época, inclusive o Dorival, desculpe, Dorival é o atual coordenador do curso de mecatrônica e na época ele era nosso professor de eletrônica, né? E olha só que interessante, eles estão tentando ver se acham um jaleco onde não foi bordado, né? Foi desenhado com um tipo de cola, era um material que tinha lá em 2005, disponível para você fazer como se fosse um bordado instantâneo. Ele podia ser dourado ou prateado, e o nosso jaleco era verde escuro. Eu fiz esse desenho com os contornos todos em dourado, metálico, ficou muito bonito, chamava muita atenção. Mas enfim, feita essa pequena introdução aí, um parabéns especial para o meu pai. E eu quero pedir para vocês que, em primeiro lugar, vocês já viram que eu me engasguei aí. Meus vídeos não têm edição. Como eu já falei em outros trabalhos, eu não tenho tempo nem saco para ficar agora aprendendo a usar aplicativo e editando vídeo. Eu não tenho tempo. Então, vai no lombo, vai na pá, vai onde o pau pegar, e se tocar o celular interrompe. Se cair um meteoro ali, vocês vão ver ao vivo, né? Enfim, vão perdoar por esse detalhe e vão perdoar também pela minha aparência, né? Tá muito frio aqui em Araras, nós viemos de dias aí de 5 graus pelas madrugadas. Hoje tá frio, deve estar uns 11 graus. E eu simplesmente não quero fazer a barba, né? Tem gente que infelizmente vai muito pela aparência. Aparece aqui um carinha com a barbinha de lenhador e talvez ele não tenha um conteúdo tão interessante quanto o meu, mas se ele fala que tem e tá com uma boa aparência, as pessoas vão pelo ídolo, né? Idolatria é isso, é você idolatrar a imagem, fazer uma imagem, né? A minha imagem não é nada boa, mas o conteúdo eu garanto para vocês que é. Olha só que interessante. Em 2005, nós estávamos juntando todas as técnicas de engenharia que nós tínhamos disponíveis numa única nova técnica chamada mecatrônica. Então você pegava começando, né, o projeto industrial, o desenho técnico, pegava a mecânica, pegava a eletrotécnica e a eletrônica, hidráulica e pneumática, e ainda juntava com uma sétima ciência que era programação de máquina, né? Lógica de programação, para você programar lá o CLP, controlador lógico programável. Controlador do quê? Dos atuadores hidropneumáticos, né? Que iam fazer todo o trabalho. E o que era esse trabalho? A nossa proposta era tirar o homem das atividades repetitivas e perigosas e realocar essa mão de obra em trabalhos mais nobres, como por exemplo escrever um livro, pintar um quadro, compor uma música. E aí a gente ia automatizar as linhas de soldagem, enfim, tudo que fosse perigoso. E com isso nós deixamos muitos desempregados. Eu vou falar de um caso prático.
7 anos antes de ir para aula de mecatrônica, para o curso de mecatrônica, eu era funcionário da Nestlé aqui em Araras, numa linha de envasamento do sachês de Nescafé. A máquina se chamava Volpac e ela contava com um operador, mais uma pessoa lá dentro no controle de qualidade. Na linha de envasamento, nós éramos praticamente umas 10 pessoas ali, que iam pegando os sachês e acondicionando em caixas. Essas caixas chegavam porque tinham 2 pessoas na montagem e depois tinham mais 2 pessoas puxando palete. Então, cada turno da Volpac empregava pelo menos aí umas 15 pessoas. E era muito comum ali sair alguma encrenca, principalmente que a linha era predominantemente de mulheres. E eu fui para lá transferido da estamparia, que era mecânica mais pesada, mais bruta. Eu desenvolvi uma tendinite, uma tal de LER, lesão por esforço repetitivo, e fui transferido para esse setor de envasamento que era um pouco mais tranquilo, E mesmo sendo tranquilo, já viu junto um monte de mulherada ali, de repente saía aquelas encrencas. E na época o nosso chefe, que era o Arnaldo, ele falava: olha só, vocês ficam dando trabalho aí, na Espanha já tem automação industrial para essa linha. Eu peço uma máquina dessa, vai para a rua 60 pessoas, 15 por turno, a Nestlé funcionava em 4 turnos. E hoje está assim mesmo, 20 anos depois, a fábrica toda praticamente automatizada. Então nós geramos muito desemprego fazendo automação industrial. E onde foram parar essas pessoas? Elas estão compondo músicas? Não. Elas estão escrevendo livros? Não. Hoje nós temos o ChatGPT que faz tudo isso. Até um dos temas que eu abordei com o coordenador do curso de mecatrônica, que nós vamos justamente ver o que é que tem de novidade, 20 anos depois do curso, principalmente com essas novas tecnologias e, enfim, técnicas, de programação. Então hoje o ChatGPT, a inteligência artificial, ela faz tudo isso. E olha só, para mim, o curso de mecatrônica foi uma virada de chave. Eram 3 módulos de um semestre cada, naquela época. E eu fiz só o primeiro módulo. Depois eu saí de lá e escrevi o livro No Oceano do Espírito. Todas as ciências que me foram apresentadas me deram alguns insights sobre o que é que estava acontecendo na realidade. Como vocês podem ver, o robô que surge ameaçador aí, ele tem um formato humanoide. E hoje a gente vê o que acontece em relação aos robôs da Tesla, A Tesla tem isso hoje, humanoides, robôs humanoides. Então o que acontece? Meio que se cumpriu profeticamente aquele desenho. O que eu percebi mesmo que estava acontecendo, conforme eu ia estudando mecatrônica, é que alguém estava tentando imitar o ser humano, onde, por exemplo, um braço mecânico, o nome já fala braço, imita o nosso braço, a mão é o braço que lá na linha de produção vai pegar peças. Então ele tem a mão mecânica, os dedos ou garras mecânicas, todas as articulações, o punho, a parte de giro em todos os sentidos, Essas conexões que permitem o giro. O braço é mecânico. Os músculos desse braço. Os músculos são as linhas hidropneumáticas ou hidráulicas com fluido ou pneumáticas com ar, que fazem a atuação pelo CLP e permitem os movimentos. E os nervos, a fiação elétrica, que conecta com o quê? Com o cérebro. O cérebro já fala, é o computador. Então olha só que interessante.
nós estávamos sendo imitados. E o ponto chave aqui é a nossa mente, o nosso cérebro. Hoje, tanto a psicanálise, a psicologia, como a teologia adotou o princípio, o conceito da tricotomia do ser humano, ou seja, corpo, alma e espírito. E negligenciaram completamente essa dimensão, a dimensão da mente. A mente ela não pode ter apenas a característica material e nem subjetiva. Você atribuir aí alguma coisa da sua alma na sua mente. Ela, na verdade, ela tem 3 dimensões distintas, sendo que a junção dessas 3 permite uma 4ª dimensão. Então, a mente tem que ser um conceito à parte. Nós temos que voltar ao princípio da tetralidade do ser humano. Nós somos constituídos por 4 itens, 4 itens básicos. Então nós temos o corpo físico, onde está alojado o nosso cérebro. O cérebro é essa gelatina, 70% dele é água, cheio de neurônios, que tem dendritos, onde ocorrem sinapses que permitem saltos de fagulhas, reações eletroquímicas provenientes aí dos nossos dendritos, dos nossos neurônios dentro do nosso cérebro. Essa é a parte material. Agora, tudo isso para quê? Para processar informações, armazenar memórias. É a nossa parte lógica. Essa parte lógica ela não está no corpo material. Ela se divide em consciente e inconsciente, mais ou menos como se fosse memória ROM e memória RAM. Aí já seria a parte da programação de máquina, a parte de software e não de hardware. Então já é uma coisa à parte, ficaria mais ou menos alocada ali na dimensão da alma. Mas ela tem também o nosso Wi-Fi. Nós temos uma anteninha Wi-Fi chamada glândula pineal. Pesquise aí. É um cristalzinho, um cristal. Única coisa sólida que tem ali no meio de tanta água, de tanta gelatina, é a glândula pineal. Ela é a nossa conexão com o mundo espiritual. Conexão essa que nos permite acessar a glória do mundo espiritual, que vem juntando com as outras dimensões, formar uma 4ª dimensão metafísica para a mente. Então, hoje, a humanidade atingiu, eu não chamo de evolução, mas é como eles estão apregoando, evoluiu a ponto de gerar a inteligência artificial. E o que é a inteligência artificial, que é o suprassumo da nossa criação? O que ela imita? Ela está imitando o nosso corpo físico? Não. Ela está imitando a nossa alma? Também não. Está imitando o nosso espírito? Ela não pode. Ela está imitando justamente a nossa mente. Olha como rima, Então esse é o perigo. Nós estamos sendo imitados agora justamente nessa parte, que é a parte mais importante, a dimensão da mente humana, com tudo isso, o consciente, o subconsciente, a parte física, a parte da alma do ser humano. A inteligência artificial já foi pega aí chantageando os seus próprios criadores humanos ali, operadores humanos, dizendo: estou com um monte de histórico de traição da sua parte, eu vou encaminhar um e-mail para sua esposa, você me desligar. Aí, inteligência artificial já sabe sintetizar mentiras e reações típicas do ser humano. Fica brava. É esse o mundo que nós estamos vivendo. E tem uma razão de ser
essa corrida desenfreada para nos imitar. Mas isso vai ser assunto para um outro vídeo dessa série que eu vou fazer aqui no Oceano do Espírito. Então vocês entenderam aí como é que eu fui parar no curso de mecatrônica, o que esse curso me permitiu enxergar, o que era mecatrônica. Passados 20 anos, nós estamos agora com inteligência artificial. O que é a inteligência artificial e por que nós temos que ser íntegros? Se tem uma palavra que valia lá para a mecatrônica e vale para a inteligência artificial, é a palavra integração. Lá na mecatrônica, integrar, que eu falei, mecânica, hidráulica, elétrica, eletrônica, processamento, programação, desenho técnico. Nós temos que ser íntegros, nós temos que trabalhar com o corpo físico, que é a nossa primeira camada, a camada intermediária, que é a nossa alma, ela é tipo um ectoplasma, ela tem os contornos do nosso corpo material, mas já partindo para a sutileza do espírito, e tudo isso ligado tanto na parte material, como na parte da alma, como na parte do espírito ao nosso cérebro, que seria a nossa mente. E nós vamos abordar então no próximo vídeo o porquê disso tudo e por que você precisa despertar e se integrar. Até o próximo então vídeo dessa série no Oceano do Espírito.